Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs e a todos os ouvintes que me escutam nesse momento. Gostaria de relatar aos irmãos uma experiência que eu tive com o Senhor, que serviu de alerta para mim, de despertamento. A minha visão espiritual foi aberta nesse sentido, né? Porque as experiências do Senhor, o Senhor nos mostra, Ele nos alerta para que os nossos olhos venham ser abertos, para que nós venhamos ter um conhecimento e não ser enganado pelo maligno. E vai servir também para os irmãos, né? Como eu vou estar agora relatando, para o elevador espiritual de todos vocês que me escutam. Irmãos, eu tive uma visão que eu vi um grupo de cristãos, né? Eram muitos crentes que estavam reunidos e estava para acontecer um grande evento. E esse grande evento era uma vigília, né? E essa vigília era num local distante, né? Como se fosse num sítio, vamos dizer assim, né? Para os irmãos entenderem. E para chegar lá tinha um percurso para percorrer, né? Uma estrada bem comprida. E aí, irmãos, era muita animação daqueles irmãos, era muito. É, é, tipo assim, eles estavam muito dispostos, sabe? Todo mundo querendo participar, todo mundo estava naquela felicidade. Não, nós vamos para a vigília, todo mundo anda ali comentando, sabe? E eu observando tudo aquilo, e eu propus no meu coração, falei, não, eu também vou para essa vigília. E aconteceu o seguinte, irmãos, que todo mundo que ia participar dessa vigília, os irmãos que prestem atenção para vocês entenderem no final, amém? O que Deus queria falar comigo e o que Deus quer falar com vocês também. E antes de ir para essa vigília, irmãos, todo mundo, todos, tinha que passar por um processo. Esse processo é que, como eu disse para os irmãos, o local da vigília era bem distante, nisso tinha uma estrada, tinha um caminho bem comprido para percorrer, só que, a princípio, né, no começo, na entrada dessa estrada, tinha tipo uma tenda. Não sei se a palavra correta é uma tenda ou apenas umas paredes, né, com uma cobertura, né? E o que acontece, irmãos? Era necessário que todos os cristãos, todos que iriam participar dessa vigília, dobrassem os seus joelhos ali naquela casinha, naquela tenda, vamos dizer assim, e agradecesse a Deus por ter chegado até ali, né? E pedisse a Deus força para poder percorrer esse caminho de chegar até o local exato da vigília. Irmãos, mas quando as pessoas chegaram ali naquela casa, a maioria desanimaram. Vamos dizer, todos, irmãos, praticamente, eu não via quase ninguém. Aquele fogo, aquela chama que estava no coração do pessoal para participar da vigília, apagaram. Porque, irmãos, daquela tenda, quando eles dobravam o joelho para agradecer a Deus por ter chegado até ali, para Deus preparar, para Deus dar força para eles seguir para o local adiante, quando as pessoas olhavam pela distância que era, para o caminho que tinha que percorrer, para aquela estrada que tinha que passar, o povo desanimara, irmãos, só de olhar ali para a dificuldade que eles tinham que enfrentar, o povo desanimara, irmãos, total. E eu propus no meu coração de ir, eu estava consciente, eu falei, não, eu vou participar da vigília. E eu não desanimei, irmãos, eu sabia que era difícil, mas eu não desanimei. Eu falei, não, eu tenho que ir na vigília. Eu quero muito ir na vigília. Mas aquela multidão, irmãos, desanimaram de participar da vigília. E aquilo ali chamou minha atenção porque era um número muito grande, eram muitas pessoas, não era só uma congregação, era crentes de todas as congregações. E o que acontece, irmãos? Quando eu vi aquilo, eu tinha que percorrer todo esse trajeto. E, de repente, irmãos, foi uma grande luta. Foi uma grande luta, só que antes de eu entrar nessa estrada e começar a percorrer ela, o Senhor me transportou até o local exato da vigília, o local que realmente estava acontecendo na vigília. Irmãos, quando eu cheguei lá, irmãos, era algo sem igual. Era um pasto verde, sabe?
E eu vi uns irmãos orando de joelho em cima de uma rocha, coisa mais linda, coisa mais profunda, sabe? Eu não tinha palavras ali naquele momento, eu não conseguia, sabe? Eu ficava maravilhada de tudo aquilo, sabe? Quando eu despertei dessa visão, eu até pensei, meu Deus, é como se fosse o céu de tão maravilhoso, irmãos. O clima calmo, tranquilo, aquele clima suave, e os irmãos orando naquela comunhão, naquela interagindo com Deus de uma forma sobrenatural, uma forma sem explicação, irmãos. Eu não consigo expressar para os irmãos o que realmente eu vivi ali no sonho. E eu fiquei maravilhada, eu não queria sair dali, eu queria ficar ali. Só que eu não podia ficar ali, porque eu fui até ali transportada pelo Senhor. E o Senhor queria que eu passasse, assim como todos, pelo processo, né, de dificuldade para chegar até aquele local. Irmãos, e foi o que aconteceu. O Senhor me trouxe, né, para o local e eu comecei a andar, irmãos. E quando eu comecei a andar nessa estrada, porque a estrada era o seguinte, vou explicar para os irmãos, era uma estrada estreita, ela era de terra, e do lado direito e do lado esquerdo, irmãos, era tomado por mato. O mato era alto e era fechado. E a gente tinha que passar por essa estrada só. E o que que acontece, irmãos? Eu comecei a andar, né? Irmãos, quando eu comecei a andar, foi algo desesperador. De dentro desses matos começaram a sair uns bichos, eu não sei como expressar para os irmãos, explicar ou comparar para que os irmãos venham entender, mas foi mais ou menos como se fosse uns canguru bem grandes, irmãos, que ficavam em pé, como se fosse coisa esquisita demais. E esses bichos ficavam em pé e eles veio para me atacar, irmãos. Eles veio de um lado e do outro do mato e começou a aproximar de mim. E naquele momento eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, mas como assim, Senhor, misericórdia? Eu comecei a clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia. E comecei a clamar a Deus, comecei a clamar a Deus. Irmãos, aqueles bichos veio se aproximando numa fúria tão grande, tão grande, tão grande. E de repente, irmãos, quando eu comecei a clamar por socorro de Deus, aproximou de mim um mensageiro, uma pessoa, um homem, um varão, simples, bem humilde. E humilde assim na forma de ser, sabe? E ele se aproximou de mim e ele viu a minha aflição. E quando ele viu aquela minha aflição, irmãos, ele saiu de imediato, ele foi lá no local da vigília. Veja só, irmãos, que mistério. Ele foi lá no local da vigília, onde os irmãos estavam. Os irmãos lembram que eu falei que lá era como um pasto verde. Lá não tinha nada seco, não. Lá era tudo verdinho, tudo calmo. E só tinha os irmãos orando naquela maior paz. Mas esse mensageiro, esse varão que chegou até mim, ele foi lá, irmãos, de imediato. E ele foi lá no local da vigília, onde os irmãos estavam orando, e ele pegou, irmãos, um fogo. Ele pegou um fogo lá. Como que ele pegou, não sei. Eu não via fogo lá. Lá não tinha nada. Ele trouxe um objeto na mão com fogo. E ele veio com essa tocha de fogo imediato. E com a maior prudência. E ele ficou do meu lado, irmãos. E quando ele ficou do meu lado, aqueles bichos veio se aproximando de uma forma furiosa, né? E quando ele veio com aquela forma furiosa para me agredir, para me pegar, irmãos, esse canguru ficava em pezinho, ficava em pé mesmo, sabe? E quando ele veio, irmãos, para me pegar, esse mensageiro veio e se acampou do meu lado. Quando ele se acampou do meu lado, irmãos, ele ficava girando ao meu redor. Eu caminhando para frente, para o local da vigília, porque eu não tinha como voltar atrás. Eu não queria voltar atrás. O meu objetivo era ir até a vigília, né? E esses bichos não estavam querendo deixar. E esse mensageiro, ele ficou do meu lado, com uma tocha de fogo nas mãos. E aonde eu ia caminhando, irmãos, ele ia caminhando comigo. E a mão dele, que essa tocha de fogo, irmãos, foi me acompanhando, sabe? E ele fazia um movimento circular, irmão, com a mão. Ele ficava rodando atrás de mim o tempo todo, eu caminhando para frente, só que ele não me atrapalhava de maneira alguma. Ele rodava ao meu redor sem me atrapalhar. Ele ficava rodando ao meu redor, sabe, irmãos? Com as costas para mim e com a frente para esses bichos, né? Com a frente virada para esses bichos, por quê? Porque ele estava com a mão estendida com fogo, né? Então ele ficava ao meu redor me protegendo e rodando de forma circular. Aí todo canto que o bicho vinha de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro para me atingir, esse mensageiro não deixava.
Eu não sei como explicar para os irmãos, porque esses bichos era animal, não era com a aparência de um demônio, era a aparência de um animal, como se fosse um canguru, sabe, irmãos? E esses canguru tinham medo desse fogo. Você tá entendendo o mistério, irmãos? Esses cangurus tinham medo desse fogo. E esse fogo era um objeto que esse irmão estava na mão, não sei se era uma tocha de papel, não sei te explicar, era um objeto que ele tinha e ele estava em chamas, né? Estava em chamas. E esse mensageiro ficava ao meu redor com essa chama e esses bichos, quando vinham me atacar mesmo, irmãos, esse mensageiro não deixava. Irmãos, e eu fui nesse processo caminhando. E eu não lembro, irmão, se foi antes ou foi depois nessa luta, antes do mensageiro chegar, não lembro. Eu só sei, irmãos, que teve um momento que esse bicho, irmãos, ele não me bateu. Ele apenas encostou no meu ombro, irmãos. Parece que estava me dilacerando, a força viva, arrancando todo o meu lado. Porque era uma dor sem comparação. Era uma dor sem explicação. Sabe, irmãos, coisa terrível. A agressividade, a fúria era tão grande, irmãos, tão grande. Mas eles não conseguiram me atingir. Somente encostou em mim de triscão, de raspão. E já foi uma coisa terrível, irmãos. Terrível, terrível mesmo. E aí o que acontece, irmãos? Eu fui em todo esse processo dessa vigília. E aí o Senhor não me mostrou, né? Eu chegando lá no local da vigília, porque eu já tinha visto, né? A princípio, quando Deus me mostrou. E eu só via eu nesse processo, né, de chegando até lá. E o que acontece, irmãos? E depois eu via também, eu no processo, é, a qual esses demônios, né, agora eu digo demônio, né, mas no sonho para mim era animais. Eles me cercaram, teve um momento que ele me cercou, irmãos, e eles vieram, né, com uma fúria muito grande. E vieram um grupo, né, muitos. E quando eles veem, irmão, com toda aquela fúria toda, né, teve um momento que aconteceu isso, eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, quando eu falei assim, os bichos saíram, afastaram. E no sonho eu falei assim: uai, mas como é que pode? Como que um animal vai sair? Tipo assim, irmãos, eu não entendia no sonho, né? Depois o Senhor me deu o discernimento, mas na hora eu não tive o discernimento que ali era um processo espiritual, né? Ali eu entendia que eram animais, né? E aí eu fiquei pensando, porque na lógica humana, irmãos, os irmãos estão aqui conversando, né? Aí de repente aproxima um animal, né? Um cachorro, um gato, você clamar no sangue de Jesus, ele não vai sair, irmãos, não vai entender, né? Mas no sonho, nessa visão, esses bichos se recuavam. Isso para mim me despertou, eu fiquei sem entender, né, irmãos? E o que que acontece? Aí eu fiquei muito assim na dúvida, né, assim, querendo entender, muito admirada, vamos dizer assim, não foi dúvida, não, eu fiquei admirada, né? E aí eu despertei, irmãos, da visão. E, irmãos, é alerta de Deus, né? Não sei se os irmãos prestaram atenção quando eu falei, preste atenção em cada detalhe para no final os irmãos entenderem. Irmãos, vigília é um processo, é um período de oração que verdadeiramente é o tempo que você se humilha, é o tempo que você se arrepende, é o tempo que você confessa todos os seus pecados. É um tempo que você ora para a família, você ora para os doentes, você ora por desempregados, você ora para as causas impossíveis. E há um processo do revestimento, do fogo, da unção de Deus, o renovo, o batismo com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não recebem o batismo com o Espírito Santo e não sabem dizer por quê. Ai, Mamira, eu não entendo por quê. Porque, irmãos, se clamar com fé e com fervor, você vai receber se você não estiver praticando o erro diante do Senhor. Se você não estiver na prática do pecado, você vai receber, porque o desejo de Deus é batizar todos com o Espírito Santo e com fogo. Mas a questão é, muitos não têm se dedicado a clamar a Deus com fervor, às vezes faz aquela oração mais distraída, irmãos. A pessoa faz uma oração ali com foco em outra coisa, faz uma oração despercebida com alguma outra coisa, preocupada com o trabalho, preocupada com o que tem que fazer. E a oração com Deus é com foco, com dedicação, irmãos. É como diz o louvor, né?
de nós mesmos esquecer e só pensar em ti, ó Rei Jesus. Então a gente tem que esquecer de nós mesmos, tem que ter uma ligação com Deus, irmãos. E pensa, irmãos, o processo, né, da vigília, a vigília em si, como eu via no sonho, é uma oração mais demorada, irmãos. Não é uma oração de 5, de 10 minutos. Você não vai receber o batismo com o Espírito Santo com uma oração de 5, 10 minutos, que não dá tempo nem você se confessar diante do Senhor. Tem que ter o período de humilhação, de reconhecimento, para depois você buscar o fervor. Depois Deus vai te quebrantar, vai moldar todo o seu coração, você vai ali chorar. E nisso que você vai se reconhecer um falho, pecador, está ali se humilhando diante de Deus, você vai começar a dar glória a Deus, você vai começar a exaltar o nome do Senhor, e nisso que Deus vai renovar a sua vida, vai renovar as suas forças, e esse processo, irmãos, não tem acontecido na vida de muitos, de muitos, de muitos. É por isso que eu vi, irmãos, no começo da vigília, muita gente era muito crente, muito crente, muito crente mesmo, mas muitos não estavam dispostos a passar por aquele processo. Qual é o processo? É o processo que você vai estar jejuando, orando, o diabo vai vir com tudo para te atacar. O diabo vai vir com tudo para te tirar seu foco, para te distrair, vai colocar uma dor nas costas, vai colocar o telefone para tocar, vai colocar alguém para vir na sua casa, vai tentar te interromper de alguma forma, para você não ter essa ligação com Deus. Mas eu quero que os irmãos não esqueçam, os irmãos sempre guardem no seu coração. Se você determinar no seu coração, se você tiver propósito e convicção, irmãos, saiba que você não está só. As forças do mal não terá poder sobre a sua vida. Porque, irmãos, maior é o que está conosco. Os irmãos veem que quando você decidir, quando você abrir o seu coração e você falar assim, não, Senhor, esse tempo é do Senhor e nada vai me impedir, o meu foco é com o Senhor. Saiba, irmãos, que anjos do Senhor serão enviados para estar ao seu lado, para te livrar de todas as astutas e ciladas do adversário. Como a palavra de Deus diz, né? O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda de todo mal. Que palavra tremenda, né, irmãos? Veja que né, tipo assim, comparou bastante com o sonho. Porque no sonho, aquele mensageiro que foi um anjo do Senhor, ele se acampou ao meu redor, irmãos. Ele não me deixou de momento algum. O diabo não conseguiu me tocar de forma alguma, que eu disse para os irmãos, aqueles canguru, que na verdade não é canguru fisicamente, mas eram próprios demônios que estavam naquela, né, de um lado e de outro, né, me cercando, tentando me fazer desanimar, fazendo com que eu olhasse, né, para a dificuldade e voltasse atrás, assim como aquela multidão de crentes voltou atrás e não foi lá receber a bênção. E no final a bênção era muito grande, como eu disse para os irmãos, o local da vigília era coisa que eu não tenho nem palavras para expressar para os irmãos. Então, irmãos, que sirva de alerta para todos os irmãos, para todas as irmãs, amém? Apesar da luta, irmãos, da dificuldade, porque realmente está sendo um desafio nos dias atuais, mas persevera na oração. A oração é a chave da vitória. Sem oração não tem como vencer. A oração, irmãos, é que nos faz receber a graça do Senhor, receber o fortalecimento de Deus. Né? E nós precisamos estar vigilantes para que nós também não venhamos perder essa bênção, essa graça que é derramada sobre a nossa vida. Né, irmãos? Não abrir mão, né, dessa oportunidade que Deus tem dado de nós focar na oração. A vigília simboliza, irmãos, uma oração mais demorada, como eu disse. Não é uma oração relâmpago, não. É uma oração que você consegue ter um particular com Deus, ficar à vontade com o Senhor. Você não consegue ter amizade com alguém se você conversar pouco, se você não interagir, né? Se você tem uma conversa ali de 5, 10 minutos, é uma coisa rasa demais, né? Assim é com Deus. Você quer ter uma comunhão a mais com Deus? Aproxima de Deus na oração. Jesus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero